Olá, meus amores! Mais um programa Desperte Flow. É muito bom ter você aqui com a gente, trocando essa energia e juntos despertarmos. Olha só, nós estamos com uma pessoa muito especial, é a minha amiga pessoal e que transforma vidas através do trabalho dela. Vocês sabem que a gente sempre traz aqui, né, assuntos interessantes para que a gente possa despertar nossa alma, conduzir o nosso espírito. Nós estamos hoje com a Helena Campos. Gratidão, minha amiga linda. Obrigada que você está pelo aqui. convite. Helena Campos, psicóloga, CEO da empresa Elos Emocionais, psicologia familiar, com foco em relacionamentos. E o foco principal são casais, né? Porque quando o casal está estruturado, toda a família se estrutura junto. Nós vamos falar sobre isso hoje, Helena? Bora lá? Bora. Ai, que delícia! Olha só, eu quero dizer aqui também que eu já participei de alguns treinamentos onde ela traz todo o conteúdo, traz toda a emoção. E você sabe, eu não sei se você sabe disso, mas a minha criança ferida foi muito curada dentro dos seus programas, dentro daquele processo todo que a gente faz nos treinamentos. Então, meus amores, sigam aqui, Helena Campos, Elos Emocionais, porque transformou minha vida e vai transformar a sua também. Bora lá? Bora, que delícia. Que delícia, é muito bom saber isso, disso. Né? É verdade. Gente, olha só, a Helena, a gente se conheceu quando a gente eu fazia direito, tinha advocacia, não é? E eu, Previdência Social. E ela, Previdência Social. E a gente foi se encontrar nos caminhos do autoconhecimento e foi um grande presente para mim, né? Bom, vamos começar? Bora. Helena, eu queria que você começasse a nos trazer aqui, ó, você sempre olhando para aquela câmera, para cá. Como que começou todo esse seu processo? Quando que você entendeu que você tinha uma relação saudável, né? De casal, porque a gente vê aí fora, é normal brigar, é normal discussão, e de repente você vê uma harmonia tão grande entre você e o João Cláudio, que vai chegar aqui daqui a pouco. Como que você entendeu que você poderia auxiliar as pessoas? É bem interessante, porque dentro dos treinamentos, nós estamos há 14 anos, né? Trabalhando na SBI. E quando eu estava lá no treinamento, as pessoas no final faziam uma cartinha, né? Fazia uma cartinha para a equipe, uma cartinha individual, e a minha cartinha era sempre com o João. A do João era sempre junto comigo. João e Helena e João. Falando que a gente era exemplo, falando que a gente era muito conectado, falando que era tão gostoso ver a gente, que a gente era modelo para eles. E a gente falava, o que a gente faz de diferente, né? Então a gente não entendia o que é que a gente fazia. E a gente foi percebendo que a gente tinha diálogos saudáveis. A gente nunca resolveu um conflito de forma agressiva. E aí a gente foi percebendo o quanto a gente tinha conflito. Mas a forma que a gente fazia para resolver era muito no tempo do outro, sabe? Pensando assim, ele me ama e eu o amo. A hora certa chega e a gente conversa. Então, muitas vezes deixava um tempinho passar, conversava e aí vinha tudo. Perdão, não era o que eu queria, não era como eu gostaria. Então, foi dentro dos treinamentos mesmo. Porque o primeiro treinamento para casais foi em 2019. Olha que legal, um ano antes da pandemia, né? Foi. Imagina como que isso não fez a diferença. Fez, e os casais que foram colocaram isso pra gente, que a pandemia foi um momento de muita dor, né? Sim. Porque você vivia dentro do casamento que você fugia para ir para o trabalho, e aí você teve que encarar aquele relacionamento, aquela família de perto. Então fizemos muita terapia online com essas pessoas, viu? Eu imagino. Helena, você lida com várias pessoas, várias dores, situações e feridas, né? O que você atribui, por exemplo, toda essa dor em relação aos casais, esses conflitos? Aí pode ser ciúmes, traição, enfim. Isso tá ligado à infância dessas... É como se duas crianças se encontrassem. O que para você... Por onde você começa todo esse processo? É individual? É junto? Como é que é? A terapia de casal, ela funciona assim. São 4 sessões com um, 4 sessões com outro e 4 com casal. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos juntando 2 histórias de vida. Então, eu tenho uma história e o João tem outra. Só que nós dois viemos para um relacionamento completamente diferente, que a gente quer que dê certo. Então, só que a minha história invade esse relacionamento, a dele também. E vão tendo gatilhos. Eu tenho um que é maravilhoso. Minha mãe colocava, você lembra aquele fogão que você abaixava, colocava o vasinho em cima, o paninho? Sim! Lembra?
E aí meu pai chegava, e muito tarde, né? E a minha mãe colocava comida na geladeira. E aí ele chegava e falava, não tem comida nessa casa. E aí ela já ia, esquentava a comida dele e tudo e colocava lá. Aí, beleza, um dia o João chegou em casa, eu não tinha feito comida. Aí ele falou assim, ei, tá vazio no fogão. Eu soltei os cachorros. Falei assim pra ele, vai fazer, eu não sou sua empregada. Cara, aí eu parei, pensei, ele olhou e falou, por que você agiu desse jeito? Falei, por quê? Ele falou assim, porque você, além de gritar comigo, disse que eu só brinquei com você. Eu gostaria de falar pra você, nós vamos pedir pizza, nós vamos comer fora, o que a gente vai fazer? Aí caiu minha ficha, eu comecei a chorar e falei pra ele, tem a ver com a minha história de vida. Então, os gatilhos, eles vêm todos os dias, em algum momento. As nossas crianças, zangada, ferida, mimada, elas aparecem no nosso relacionamento, porque a emoção é impulsiva. Entendi. E assim, simplesmente vem. Vem. Nossa, e que sabedoria ele perguntar. Ele poderia ficar nervoso e falar, nossa, que ignorância. E de repente a sabedoria de falar, ei, por que você agiu assim? Porque você não é isso. Sim, sim. E tá tudo na nossa história de vida. Se você me perguntar qualquer conflito de casal, qualquer palavra, qualquer ação, qualquer emoção impulsiva, a resposta está na sua história de vida. Então imagina juntar duas histórias. Então por isso que a gente ensina um diálogo saudável. Como que eu faço um diálogo saudável? Primeiro eu falo, quando você fez isso, eu senti isso. Falar o sentimento. Então, olha só que chave, gente, que chave. Então, é como eu me sinto quando você faz isso. Muda tudo. Muda. Que a gente faz o quê? Aponta o dedo. Né? O tempo todo. Você fez isso, você fez aquilo. Você me agora, magoou. quando você fala, olha, você me magoou, agora eu me senti assim com esse seu comportamento. Primeiro você fala como você se sentiu. Tá. Depois você fala assim, quando você fez aquilo, você conta a história. Porque ele fez, você narra. Eu senti isso. Porque eu tenho tal necessidade. Olha, João, quando você falou do vasinho pra mim, eu me senti com raiva. Tá. Porque tem a ver com a minha história de vida, quando meu pai fazia isso pra tua mãe. Então, por isso eu te peço, não faça mais. Então, você faz um pedido e a outra pessoa, ela precisa receber também. A gente fala o 6 e o 9, né? Os dois estão olhando para a mesma situação. Só que um tá olhando de um lado e o outro tá olhando do outro. Eu tô olhando com a minha história e ele tá olhando com a história dele. Entendi. Entende? E é onde começam os conflitos. Total. Nossa, e essa chave de como eu me sinto quando você fez. Agora, para você também ter a sacada, começar a chorar e falar isso tem a ver com a história de vida, é porque você já se conhecia. Sim. Porque senão você simplesmente ia pra cima dele e ia começar todo um conflito, às vezes tem até separação por conta de gatilhos. Aliás, todos, né? Todos. Todas as separações Todas as separações são gatilhos. Por isso que depois que quer acontecer isso com a gente vem fazendo os treinamentos e quer que cada vez mais os casais aprendam a olhar. Que olhar além de, né? Sim. Tem uma amiga minha que fala assim, olhar com olhos de ver. Não é aquilo que você está vendo ali, aquela ação. É o que tem por trás daquela ação. Se chama amor, né? Ai, que lindo, se chama amor. E me fala da sua experiência, vamos dizer algum exemplo que você queira passar aqui, de um casamento talvez restabelecido, que com certeza isso acessa as crianças, atinge todo mundo, né? Sim, e eu vou falar de um recente. Tá. Ela veio do interiorzão e ele é um cara de São Paulo. Então, os dois médicos, né? Só que aí o que acontecia? Ele tem um sítio também, e uma fazenda, e tem vários gados e tudo mais, só que o irmão e a mãe tomam conta desse lugar, e aí ele omitia algumas coisas para a esposa, tá? Tipo para poupar, mas a mãe se usava disso, porque a mãe narcisista, e queria que o irmão e que o filho ficasse lá, então era contra ela. E esse casamento com 2 filhos pequenos estava indo por água abaixo, porque ela não o admirava mais, falava que ele mentia para ela, ele lutando, era uma luta mesmo para ficar com ela e também mostrar o contrário. Só quando ela começou a fazer terapia individual,
Aí ela começou a entender que ele não estava fazendo aquilo com ela, mas a história de vida dele era que fazia com que ele reagisse e agisse assim com essa mãe. E aí ela começou a perceber o quanto ela tinha que ajudá-lo nisso, falando que a mentira só estava destruindo. Então ele foi fazer terapia depois de um tempinho, ele entendeu. E olha que diferença, Flávia, que eu falo. Quando a gente é psicólogo e tem inteligência emocional, do que um outro psicólogo que não está errado. Mas olha só o que aconteceu. Ela faz terapia comigo e ele fazia com uma outra pessoa. Ele quis que ela participasse de uma sessão para saber, porque estava tudo meio degringolado e ela não sabia o que fazer. Ela foi para essa sessão. Chegando lá, ele falou assim... A psicóloga falou, ela não te entende, é melhor vocês romperem. É melhor vocês separarem, para cada um viver o que tem que viver e entender se depois vocês voltam e ficam juntos. E eu não sabia disso. Aí o que ele fez? Eu quero uma sessão com a sua psicóloga. Aí ele veio com essa sessão com ela. Aí ele falou assim, então... eu queria saber, porque assim, eu tenho esses conflitos e tal, eu não consigo muitas vezes dizer a verdade, eu falo, olha, pra mim é falta de diálogo saudável que a gente não sabe fazer e resolver conflitos, porque eu e o João, a gente coloca nos nossos treinamentos de inteligência emocional para casais, somos contra a separação, porque apenas são duas histórias que ainda não estão e duas alinhadas. Duas crianças feridas que estão tentando amor, talvez, exatamente. Buscar amor. Duas crianças feridas, ele falou, vou pro seu treinamento, porque ele não queria ir. Que vou incrível. pro treinamento, você foi pro nosso treinamento. Recebi a frase dela depois que eles saíram do treinamento. Eu estava pedindo para Deus um milagre, porque eu já não tinha admiração, eu não sentia amor por ele, eu não sabia o que fazer. E Deus disse para mim o seguinte, o milagre veio. Helena e João. Cara, me arrepia. É maravilhoso. Hoje ela faz a terapia, eles estão maravilhados, porque ele entendeu na história dele que não tinha que ser dominado, ela entendeu que ela precisava entrar mais em contato com ele, porque essa criação que ela teve mais humilde Sim. não deixava chegar nesse ponto. Enfim, então é um casal reestruturado. E quando reestrutura todo um casal, reestrutura toda a família, né? Sim. Eu acho que é esse realmente o lugar que se busca, porque... Meu, que incrível. Bom, eu tô maravilhada. Gente, ó, de fato é isso mesmo, tá? O que a gente vive nos treinamentos, e vai caindo tanta ficha, vai caindo ficha sobre pai, sobre mãe, sobre os relacionamentos com os irmãos, e tudo começa aí, né? Tudo começa quando você tá lá neste início de vida. Sim. Bom, maravilhoso. Helena, agora a gente vai partir para uma pergunta, vamos dizer assim. Nesse processo todo, eu lembro que você tinha a previdência e tal. Aconteceu algum fato, por exemplo, para que você caísse da ribanceira, porque a gente fala que a gente é empurrado por propósito, né? Hoje você vive o seu propósito. Sim. E eu adoro falar sobre propósito, que eu falo que é se curar. Eu falo que o nosso propósito é se curar. E muitas vezes acontece uma coisa, um fato tão gritante na nossa vida, que aí é necessário que a gente faça algum movimento. Me conta sobre isso. Como que você falou, não, agora eu vou deixar, porque não dá para você dar conta de tudo, mas agora eu vou realmente seguir aqui o meu caminho, meu propósito, que é de fazer o que você faz. Aconteceu algo? Aconteceu algum marco? Ou foi uma coisa gradativa? Então, o Rodrigo tem muito a ver com isso, né? O Rodrigo Fonseca. O nosso professor Na lindo. verdade, ele empurra a gente ladeira abaixo e fala, vai, amor. Mas eu fiz a faculdade de psicologia de 92 a 96. Tá. Parei 17 anos, fiquei fazendo previdência social. Só que aí, eu estava na SBIE já há 5 anos. E quando eu comecei na SBIE, era assim, não tinha psicólogo dentro da SBIE. Eu era psicóloga, mas eu tinha deixado de entregar um estágio que me custou mais 3 anos de faculdade. Caraca! Aí minha incrível. mãe faleceu em 2014 e aí em 2014 eu voltei para a faculdade. Fiz os 3 anos e aí eu tirei lá o meu CRP. Mas a chavinha foi aquilo, né? Eu queria voltar para a faculdade para ter, tipo, aquele rótulo que as pessoas falam, sabe? Seja psicólogo, Sim. porque se você não tem o CRP, você não pode fazer isso ou aquilo. Inicialmente foi isso, né? Mas, na verdade, o Rodrigo falava, assume seu lugar. Assume seu lugar. Eu falava, mas eu já tô nele. Assume o seu lugar, que não é esse que você tá. Mas onde você quer estar? Eu falo, eu quero estar na função de psicóloga aqui dentro. Tipo, então por que você não vai?
Então, Cara, eu que voltei, incrível. terminei a faculdade e hoje eu sou psicóloga responsável dos treinamentos de imersão lá da SBE. Então, a chavinha, eu acho que também a gente fala dor, né? A perda da mãe, que também, como a gente fala, faz fluir muitas coisas, porque a gente, é como se a gente desconectasse de algo que a gente era obrigado. Sim, sim. E aí a gente se conecta ao nosso propósito, que é ajudar, né, as pessoas, mas com esse movimento aí, né? E durante os treinamentos, né, assim, só de lembrar, eu acho que eu emociono em um momento que a Helena estava lá e que a gente estava tratando uma das emoções, eu não vou falar aqui porque vocês precisam ir. Sim. Meu Deus do céu, naquele momento parece que um monstro saiu de dentro de mim. Saiu um caminhão de lixo, um caminhão de coisas que estavam aqui dentro, e eu segurando e eu guardando, para poder estar aqui hoje, vivendo este meu propósito, né? Que a gente tem que se curar, tem que tirar o lixo de dentro, para que de fato a vida se manifeste pra gente, né? Sim, você falou tudo, Flávia, porque assim, quando você tá cheio, né? Você tá muito cheio de dor, de mágoa, de tristeza, de rejeição, de abandono, tudo da sua história de vida. Se você não vai lá curar, sabendo que você não é o culpado, mas você é responsável por voltar na sua história, olhar o que te impede, deixar ir muita coisa, porque depois do meu processo eu tive que deixar minha mãe ir de várias formas, porque eu estava tendo vários problemas de saúde muito ligados a ela, os problemas que ela teve. Então, deixar ir, esvaziar. Esvaziar. E é o pertencimento, né? Que a gente sempre fala nas leis sistêmicas, que a gente quer pertencer de alguma forma e a gente está vivendo uns ciclos. A gente está vivendo essa roda e está repetindo os mesmos padrões da família. Total. E o que a gente fala também é assim, né, Flávia? O conflito, ele é interno e é externo. Então, paz não é ausência de conflito. Paz é você saber resolver os conflitos de forma saudável para você encontrar a paz. Então, quando você vai para um treinamento e esvazia, você vai ser um conflito, porque você está numa zona de conforto. E essa zona de conforto, igual a gente falou, ou indo para um treinamento sozinho, ou indo para casal, um treinamento para casal, você está ali numa zona de conforto. Sim. E esta zona de conforto para sair dói, dá trabalho. É conflitante. Mas vem uma paz enorme depois. Meu Deus, depois dos treinamentos, gente, você se conecta com um lugar dentro de você que você não conhecia. Que você fala, eu não conhecia essa Flávia. Eu não conhecia essa força que estava dentro de mim. Parece uma coisa, quando você está falando, eu estou falando, o pessoal olha e deve falar assim, gente, o que é isso, né? É uma coisa, é de outro mundo, isso aí como assim? Mas é uma coisa de outro mundo. É verdade, gente. É verdade. Começa a se olhar, e nos treinamentos, você, por exemplo, você olha você e seu marido vai olhar ele. E quando que vocês olham os dois juntos? A resposta da sua história de vida no relacionamento. Sim. Que reverbera nos filhos. Sim. Para se relacionarem também. Sim. Não, como você falou, né, sobre a zona de conforto, gente, você é descascado. Você é literalmente descascado. Empurrado também. Mas eu vou te falar, olha, eu faria outros treinamentos. Só que você tem, claro, se restabelecer, enfim. Bom, vamos lá. Então, a gente já tem aqui um propósito, já tem toda a sua história de vida, né? Que a gente vai tem essa transição de carreira, porque eu acho que acontece quando você está disposto e disposta a se curar, tirar esse lixo interno, o universo diz, ok, sim. Então, você vai agora entrar no flow para fazer o que você tem que fazer, não é? Bom, eu quero te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Qual que é aquele momento, Helena, que você sente que dos treinamentos ou algum fato que de repente mexeu com você, com a sua própria história? Porque deve acontecer. Você concorda que cada vez que a gente faz um atendimento, cada vez que a gente faz um movimento, a gente se cura junto. Teve algum fato em algum desses eventos, enfim, que vocês participam, que mexeu com você e que trouxe uma cura muito profunda? Ai, Flávia, aí você me chama lá pra trás. Você não me chama onde eu achei que fosse chamar. Só veio pro campo, entendeu? Minhas 2 filhas são frutos do treinamento, frutos do autoconhecimento. Caraca. Eu não engravidava há 7 anos, tentando engravidar e não conseguia. Eu chegava aí na farmácia que doía nas mulheres, que sempre na mesma farmácia. Tinha dia que eu falava, me dá 2 testes. Porque parecia que eu já sabia que um não daria certo. Era uma neurose, assim, né, a gente fala. Nossa, imagina. E aí eu engravidei, perdi.
Aí engravidei da Manuela. Aí demorou mais 7 anos. Aí, mas da Manuela, sabe o que eu descobri? Que eu já tinha sido mãe dos meus irmãos com 9 anos. E eu já tinha sido mãe, não foi bom, porque eu era criança. Já tinha tido filhos e eu não podia o quê? Brincar. E eu era uma criança. Então já tinha sido mãe, já tinha sido filho. Os dois são ruins, os papéis. Então eu bloqueava de ter filhos. Caraca, que sacada! Faz muito sentido. Eu bloqueava de ter filhos. Aí, enfim, engravidei. Aí demorou 7 anos de novo. Eu falei, caraca, o que eu tô olhando? João tem pais primos. Os pais dele são primos. Tá. Primos assim, primos de primeiro grau ali. Legítimo. Legítimos, primeiro grau. Depois o que aconteceu? Eles sendo primos, ele estava com medo inconsciente de ter o segundo filho, porque achava que ia nascer com problema. Então era filhos de quê? De pais primos. Eu olhei para ele e falei assim, nós não somos primos. Nossa. Aí ele olhou e falou, verdade. Então desbloqueou. Eu fiz o treinamento da Manu em julho. Ele fez em julho, em agosto, novembro eu estava grávida. Eu fiz o da Mari em abril, que era o Gaivota, que era um segundo nível. Sim. Em junho eu estava grávida da Mari. Então, Incrível, gente. esse movimento me fez também olhar para casais. Eu trabalho com aqueles casais que querem engravidar e também não conseguem. Ou seja, veio a maternidade nesse processo, gente. Que incrível. A maternidade. E elas já fizeram treinamento com 12 anos cada uma, já estavam nos treinamentos. Não, eu vi elas no treinamento, gente, assim, é uma liberdade, porque nessa idade você tem que seguir padrões, Sim. tem todo o bullying, todo esse processo que a gente conhece, e de repente elas estão ali com a oportunidade de se curar. Sim. Que incrível, que incrível. Ai, que Incrível. top. Bom, gente, olha só, nós estamos chegando no fim desse programa maravilhoso. Delícia. Que delícia. Ai, que delícia. Quero te agradecer muito. Ai, muito, obrigada. Que delícia estar aqui com Flavinha. você. Que gostoso. Olha só, quero agradecer a Bacli, que nos veste. Muito obrigada por vocês, tá? Que é uma empresa com propósito. Quero agradecer a Madones Contabilidade, que é o nosso patrocinador aqui para manter esse programa no ar, para que a gente possa continuar levando mais conhecimento para você. E este daqui é o seu brinde. Ai, obrigada. Para que você possa escrever. A gente fala que é o caderno do impossível, né? Porque para ser possível, só precisa tirar o in e você acreditar. E eu que agradeço muito, tá? Gratidão pelo convite. Bom, muito obrigada. E antes de fazer o finale, porque a gente vai dar mais um tempinho aqui, primeiro eu queria que você olhasse, para terminar, o programa chama-se Desperte Flow. Helena, qual que é o seu momento de flow? Aquele que o tempo para, que você não lembra nem que você está aqui na Terra. Aham. Qual que é esse momento? Fala ali para eles. Quando eu saio para tomar um café comigo mesma. Porque delícia. O mundo para, eu sento, tomo um café, uma xícara linda, um lugar lindo, eu saio, eu vou no shopping, eu paro realmente a minha vida e vou tomar um café comigo semanalmente. Gente, que delícia! Olha só que exercício para que a gente possa fazer, né? Muito bem. Bom, e para finalizar, olha para aquela câmera também e deixa a sua mensagem para o mundo. Que mensagem você deixaria para as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje? E é de coração que eu falo isso, que os relacionamentos hoje, eles precisam ser olhados pela história de vida. Tudo que você está vendo ali não é a realidade do que está acontecendo. É apenas duas pessoas querendo ter razão, porque as duas têm razão, dependendo da sua história de vida. O que você viveu, você vai criar a razão daquilo que você viveu. Então não discutam, não briguem, sentem, conversem, tenham um diálogo saudável. Salve seu casamento, eu digo. Blinde o seu casamento. E isso vai fazer com que a sua família seja feliz e você também seja feliz. Então, é isso que eu desejo. Paz, né? Para todas as famílias, aí os casais. Obrigada mais uma vez, minha amiga. Amiga, psicóloga, terapeuta. Gratidão mais uma vez. Meus amores, gratidão por vocês que estão aqui, que me acompanham nessa jornada. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. E bora pro próximo programa. Tchau!